Noite. Eu fui convidada para dar uma capacitação de vocês de inventário florestal. Na verdade, é bem uma capacitação, é mais uma introdução mesmo, para vocês saberem o que é, por que é feito, enfim, alguns tipos de inventário. Primeiramente, me apresentar, meu nome é Ana Carolina de Mello, tenho 26 anos, eu sou canceriana com acidente de escorpião, sou um amorzinho, tá, gente? Estou no oitavo período de engenharia florestal. Tenho experiências aí na área de arborização urbana, né? Trabalhei na prefeitura nessa área. Tive também um pouco de experiência na área de licenciamento ambiental. Silvicultura, mês passado, 4 meses atrás, eu fiz um estágio na área de silvicultura, dentro do Instituto de Pesquisa de Engenharia Florestal, em parceria com a empresa Bracel Celulose, da Bahia. E aí, tive a experiência aí de trabalhar com um banco de dados, então, dentro desse banco de dados tinham várias informações, e com as informações eu saí analisando, vendo qual a relação que existia entre a produtividade madeireira e a análise foliar, né, a quantidade de nutrientes que existiam na planta, nas árvores, nos clones, que é eucalipto, no caso. Também tenho aí essa experiência com educação ambiental e unidade de conservação. Estagiei também no Parque Estadual Dois Irmãos, né, na área da unidade de conservação com plano de manejo e educação ambiental, realmente trabalhando com a comunidade do entorno, com a importância do parque, a importância de preservar a unidade de conservação, questão de lixo, que existia muito, enfim. E também tenho aí uma vasta experiência com projeto de extensão. Para quem não sabe, eu sou pós-júnior da Inovagro Júnior. Eu entrei em 2018 e saí ano passado, no final do ano passado. Então, passei aí quase 3 anos, mais ou menos, dentro da empresa. Eu atualmente faço parte do projeto Mudar Mais, que é um projeto voluntário que tem sede em Manaus, que foi criado aí no intuito de originar, né, da criação a novas áreas verdes na cidade, porque para quem não sabe, ou se já sabe, a cidade de Manaus ela é a segunda menos arborizada. E aqui, do canto esquerdo, tem uma foto minha, muito bonita, para dizer o contrário, do meu atual estágio. Atualmente estou estagiando na Neo Energia, na térmica, né, na Termo Pernambuco, que fica em Pojuca, e eu estou estagiando no meio ambiente, com gestão de resíduos sólidos, controle ambiental, ou monitoramento ambiental, né, relatório de efluentes, enfim. Eu terminei preparando a minha apresentação em 4 partes. A primeira, dando uma definição, né, do que é um inventário florestal, os tipos de inventário, questão de coleta de dados, detalhamento dos inventários florestais, como é que se dá. A segunda parte, o planejamento, né, como qualquer serviço, como qualquer atividade, precisa de um planejamento para que consiga ter realmente uma eficiência e seja eficaz, e a gente consiga também passar etapa por etapa para o cliente ficar sabendo do que está acontecendo, do que você está fazendo. Além também da questão de imprevistos, né? Se ocorrer um imprevisto, a gente consiga remediar esse imprevisto de acordo com o nosso planejamento. A questão de precificação, muito de acordo com o preço de mercado, né? Que hoje, atualmente, está sendo feito. E alguns modelos de planilha, né? Planilha de campo, que vocês podem tanto levar em campo, esse modelo, quanto também utilizar um de 2 modelos que eu trouxe, um ou outro, para estar organizando seus dados no Excel, né? Ou em qualquer outra ferramenta que venha auxiliar vocês. E aí eu trago 2 conceitos, né? O primeiro aí de Pelic Brena, 1997, que eles entendem o inventário florestal como um instrumento informativo do volume de madeira. Então, a gente já vê aí um viés mais realmente de produtividade, né? Para eu saber realmente o estoque de madeira que existe naquela minha área. E eu tenho também o conceito aí de Rushall, 2003, falando que os inventários florestais, eles são procedimentos, ou seja, são processos, né? São etapas, para obter informações sobre quantidades e qualidades de recursos florestais e demais características que estejam ali no entorno, né? Nas áreas que
elas estejam crescendo, as árvores estejam crescendo. Então, a gente vê aí dois conceitos, um muito mais ligado à produtividade, ou seja, realmente para o que acontece nas empresas, e o outro muito mais voltado para um viés ambiental, que acontece muitas vezes no plano de manejo, numa unidade de conservação, enfim. E aí, pensando muito no objetivo, né, do inventário florestal, existem 5 tipos que hoje são mais utilizados. O chamado de pré-corte, o convencional, o contínuo, o de sobrevivência e o para plano de manejo. Aí, o pré-corte, ele é muito utilizado antes da exploração. Como já está dizendo, pré-corte, antes da colheita, né? Você tem ali o plantio e a empresa ela precisa fazer a colheita dessa madeira no final. Então, antes de ter essa colheita, antes da exploração, você faz esse tipo de inventário. E esse inventário, ele tem uma alta intensidade amostral. O que significa isso? Eu tenho bastantes unidades amostrais, bastante parcelas para que eu possa estar mensurando cada árvore que esteja ali naquela minha área. Existe também o chamado convencional, que ele é aquele realizado para obtenção do estoque de volume de madeira, que é o que geralmente e o que provavelmente vocês vão fazer. Porque geralmente ele é utilizado. Ele é muito utilizado quando você, por exemplo, fazer uma atividade de licenciamento ambiental. No licenciamento ambiental, ele é exigido para que você faça inventário. E esse inventário, ele basicamente vai ser para você dizer o quanto de madeira você vai precisar compensar. Ou seja, quantas árvores eu vou precisar compensar para que eu tenha esse estoque de madeira ali que foi retirado, né? O chamado contínuo, que é o que verifica as mudanças ocorridas em uma floresta em um determinado período de tempo. Como vocês sabem, a floresta ela é muito dinâmica, ela sempre está mudando. Então, esse contínuo é basicamente, você fez um inventário, mensurou as árvores. Depois você voltou para a área, você viu que aquela mesma árvore que você mensurou foi derrubada, ou, no caso, tombou, né, com a chuva, alguma coisa. Ou teve um ataque de praga em alguma parte daquela minha plantação. Então, por isso que eu tenho que voltar, fazer um novo inventário e dizer o quanto de madeira eu tenho ali novamente. Também chamado de sobrevivência. O de sobrevivência é, você fez o seu plantio, plantou lá as suas árvores, as suas mudas começaram a crescer, algumas se desenvolveram, outras não. Então, por que sobrevivência? Essas que não se desenvolveram, ou provavelmente morreram, aí conta nesse seu inventário, né? Vai ter lá a sua taxa de sobrevivência, que é justamente isso. Quantas mudas se adaptaram às questões do campo, né? As condições em campo. Então, você faz esse tipo de inventário. E tem o chamado os inventários para planos de manejo, que são aqueles inventários muito mais complexos, têm um alto grau de detalhamento, né? E eles têm aí as unidades amostrais, tanto divididas em classes diamétricas por espécie. Então, por exemplo, ou por espécie ou por gênero. Por exemplo, você tem uma área e nessa área você tem 3 gêneros: eucalipto, um corímbia e um pinus. E aí, para cada gênero desse, eu vou ter uma classe diamétrica, ou seja, eu vou ter um diâmetro, eu vou começar a calcular a partir do diâmetro que tenha 30 centímetros. Então, de 10 a 30 centímetros para pinos, de 20 a 40 centímetros para eucalipto, de tanto para corímbia. E assim sucessivamente para quantas espécies ou quantos gêneros tiver na sua área. E aí, pensando na coleta de dados, né? Existem 2 formas de você